aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Olá, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Chegou a vez de mais um conteúdo aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre a determinação de impostos. A gente já vem aí colocando alguns vídeos relacionados à criação, aos parâmetros de impostos e as suas melhores práticas ali para configurar no SAP. E agora vamos falar exclusivamente desse pedacinho aí do processo, tá bom? Perfeito, mana. Vamos lá então. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Então, estamos aqui no nosso querido client do SAP Business One em sua versão 10, né? Aí. E neste momento nós iremos entender como o SAP pode contribuir com a decisão de qual imposto é adequado para aquele documento que está sendo emitido no momento, tá? Uma vez eu comentei, né, nos vídeos ali da trilha da academia, que quando a gente começa um processo desde a oferta de compra ou da cotação de vendas, tá? Então, desde o primeiro documento, é possível que o SAP já nos indique o imposto que deve ser aplicado dentro desse documento. Uhum. Então, se eu abrir aqui o pedido de venda, o que eu vou entender aqui, pessoal? Deixa eu só desabilitar isso aqui. Pronto, para ele não ficar diminuindo a tela para nós. Quando eu entro no pedido de venda, qual é a primeira informação que eu tenho que colocar? Meu parceiro, Sim, certo? Então, sim. coloquei meu parceiro de negócio aqui. A segunda informação seria o item. Mas veja, Uhum. no momento em que eu carreguei o parceiro de negócio, o sistema já carregou para nós aqui também uma informação que nós chamamos de uso principal. Então, é Certo. importante saber que dentro da determinação de código de imposto, o uso principal ele é o caminho essencial, né? Ou melhor, o fim do caminho que decide qual imposto vai ser aplicado ou não. Então a gente Uhum. vai ter uma combinação de informações que a gente vai chegar lá, mas no final do caminho é a utilização que vai ser o lugar que a gente vai atribuir esse imposto. Então, utilização, o que significa isso? Se eu clicar aqui no definir novo, seriam todas as operações, não necessariamente a CFOP, né, que a gente comentou rapidamente da outra vez, mas as operações que eu realizo dentro da minha empresa. Então, eu posso comprar para consumo, comprar para Uhum. industrialização, comprar um ativo, vender um produto produzido, vender um produto que foi comprado, né? Então, todas essas atividades, tá? A gente carrega isso para o nosso uso principal, né? Que vai ser a utilização. É bem comum, normalmente, que a parte da CFOP, né, das operações fiscais que a empresa executa, né, que é esse código aqui, Certo. sintetizem de certa forma essas utilizações. Então, se eu sou uma empresa que compra para consumo, né, eu vou ter ali um 1556, que é um código de operação de compra para uso e consumo. Então, quando a gente compra papel sulfite para usar na empresa, por exemplo, a gente compra para uso e consumo. Nós não Certo. tomamos crédito daquele imposto, né? Aquilo não entra como crédito do imposto dentro da empresa. Então aí vai ter várias situações pontuais, mas é importante a gente frisar que a utilização é o nosso fim do fluxo de determinação de imposto. Tá? Então, sabendo que eu tenho um pedido de venda, eu coloquei aqui, por exemplo, o item PA001. Tá? Tá. Ao carregar este item, o sistema carregou o uso principal, venda adquirida de terceiros, para a linha. E Uhum. com esta informação carregada, veja que ele nos trouxe imediatamente o código de imposto. Então, vou ajustar a Uhum. largura da coluna aqui. Ficou um pouco para lá. Deixa eu tirar o documento de suprimento aqui. Quantidade, deixa. Pronto, já ficou visível para nós. E como então que o sistema soube que ao escolher a venda de terceiros, junto com o item ou com o cliente, ou que ele leva em consideração para escolher então este código de imposto? Tá? Então, eu venho aqui no menu Módulos, Administração, Definição, Finanças, Imposto
determinação de código de imposto. Então, finanças, imposto, que foi onde a gente passou aqui, né, por todo o processo no último vídeo. E aqui eu tenho determinação de código de imposto. Então, quando eu acesso a determinação de código de imposto, o que eu preciso entender aqui? Tá? Primeira coisa, eu tenho algumas formas de fazer determinação. Por item, de material, por item de serviço, por documento de serviço e por imposto retido na fonte. O que isso significa aqui, pessoal? Item material, tá? Então, se eu acessar o cadastro do item, acessando o cadastro do item, eu tenho aqui, ó, a classificação do item para impostos. Tá? Então, quando está flegado material, na minha determinação, eu estou tratando determinação de material. Se está marcado serviço, eu estou tratando item de serviço. Se o meu documento de vendas, então se eu vim aqui, ó, pedido de venda, for do tipo serviço, tá? Então, eu estou tratando um documento de serviço. E se eu estiver falando de imposto retido, eu estou falando do caso quando eu entro na coluna imposto retido, que aí vai ter uma coluna aqui que eu tenho que habilitar. Item de serviço? Sim, é quando o item está marcado como classificação serviço. Tá, me perdi aí. Entendi. Ah, perfeito. Então, nós vamos focar aqui no caso item de material, que é o nosso tema principal aqui do vídeo, tá? Então, considerando isso, então eu tenho o item definido como classificação de imposto material, e aí aqui dentro nós temos alguns níveis que a gente pode seguir, tá? Primeira coisa, eu poderia não ter esta opção aqui, absolutamente nada, tá? E se eu clicar aqui, ó, código de imposto padrão para vendas, tá? Cliquei aqui nos 3 pontinhos, ele vai trazer para mim o que aqui? As utilizações. Então, aqui eu vou especificar quais são os códigos de imposto. Olha só que interessante, ó. Nós temos aqui, ó, venda adquirida de terceiro com o 5102-001, que é exatamente o que carregou aqui. Então, significa que, baseado em exatamente nenhuma regra, apenas que o meu padrão de vendas, quando é uma venda adquirida de terceiro, é este código de imposto. Se eu tirar esse código daqui, no caso do imposto padrão para vendas, eu também preciso fazer essa alteração no imposto padrão para compras. E aí, com ambas informações aqui removidas, se eu mudar a minha utilização e voltar para a venda adquirida de terceiro, veja que ele não carregou absolutamente nada, tá? Certo. Voltando então na determinação, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma brincadeirinha para a gente entender como a gente consegue determinar de maneiras diferentes o imposto, tá? Para isso, nós vamos usar um outro item. Deixa eu só me conferir se eu tenho um número 2, tá vendo? A diferença entre eles vai ser o seguinte, ó, o PA1 deixa eu só resetar aqui o modelo, né? Aplicar para cadastros. Nós colocaremos o NCM de... vamos pegar aqui... alguma coisa menos... Ok. Adubos e fertilizantes. Beleza? Tá. Então, vou gravar aqui. E o outro item, que a gente vai deixar aberto aqui para a gente usar como cola, né? E o outro item, nós vamos usar o outros do mesmo grupo ali. Tá? E vamos atualizar também. Então, nós temos aqui 2 itens, né? Cada um com o seu NCM. NCM, se você pesquisar, nomenclatura comum do Mercosul. Né? Mas é muito difícil alguém falar assim. Geralmente é NCM, sempre. Isso aí. Né? Então, aqui dentro da minha determinação de código, nós vamos fazer o sistema entender impostos diferentes para cada um destes itens. De 2 maneiras, né? Primeiro, o imposto ele muda de estado para estado. Então,
se eu estou aqui no estado de São Paulo e vendo dentro do estado de São Paulo, eu tenho um imposto. Se eu estou no estado de São Paulo vendendo para Minas, eu tenho outro imposto. Então aqui a gente vai identificar o campo-chave, o primeiro campo, como estado. E o segundo campo-chave vai ser o código NCM. Tá? Ok. Aqui nós temos a possibilidade de fazer no momento, tá? Isso pode vir a ter mais opções no futuro, até 5 combinações de campos para fazer uma determinada determinação. E ainda, além dessas opções pré-definidas, tá? Que é o Uhum. próprio NCM ou o grupo de NCMs ou um grupo de estado, né, para reduzir aí um pouco a quantidade de cadastros, né, porque eu tenho estados que pertencem ao mesmo regime tributário. Então eu poderia fazer, por exemplo, o Nordeste, que é um dos locais aí, né, um dos grupos de estado do nosso país com mais estados. Uhum. Praticamente todo ele, se não me engano agora, vocês podem me corrigir depois, é 7% quando sai de São Paulo para lá, o imposto. Poxa, em vez de eu fazer 9 cadastros ou mais, não me lembro agora quantos estados tem dentro do Nordeste, eu poderia fazer um único, né, usando esse grupo de estado. E Legal. aí, então, poderia também usar grupo de itens ou grupo de código de NCM, né? Sintetizar aí alguns NCMs dentro dessa operação, ou um campo de usuário. Lembra? Nós falamos, né, nos Uhum. vídeos anteriores ali sobre personalização, aquele campo, né, que nós colocamos no cadastro do item, a voltagem, por exemplo, né? Existem alguns cenários que isso pode influenciar dentro do valor do imposto. Então, eu poderia Certo. vir aqui e determinar que a minha próxima informação de chave seria do cadastro do item, aquele campo voltagem que nós criamos anteriormente. Olha que interessante. Então, eu Que posso ter legal. Uhum. atributos adicionais do cadastro também sendo usados dentro do meu processo de determinação. E aí, Ok. com essas informações previamente definidas aqui, eu posso ou clicar 2 vezes na linha, ou clicar aqui no valor campus-chave, tá? E daí eu vou começar a responder isso. Então, se eu vender no estado de São Paulo com o NCM X, ou, né, vou atualizar aqui, vender no estado de São Paulo com o NCM X, né? Deixa eu ver se o meu cliente aqui, meu cliente é da Bahia, então não iria ter efeito nenhum no momento para nós. Vamos corrigir aqui para a Bahia, né? Para ficar mais fácil da gente já chegar lá. Certo. Então, com essa combinação, ao clicar no período válido, mesma regra para o cadastro de imposto, eu posso especificar que a partir deste ano, por exemplo, é esta regra. Ele vai ficar negrito, certo? Então, o que eu Tá. cadastrar aqui é efetivo a partir de 1/1. Mas, se eu colocar aqui ó, 1/9, por exemplo, vai passar, então, a esta opção. Então, aqui, ó, 31/8. Ó, esta opção a ser válida. Passa válido. Passa válido. Uhum. Perfeito. Então, vou eliminar aqui e deixar apenas essa. E aqui, vou clicar no código de imposto em cada utilização. Caramba. Uhum. Então, aqui na minha venda adquirida de terceiros, nós vamos usar o 5.102.005. Vou gravar, vou sair. Nesta outra chave, eu vou colocar também o período válido aqui, né? Atualizar. E colocar no 5.102.003. Tá? Vou gravar aqui, atualizar, ok. E aqui na minha determinação eu vou atualizar também. Tá? Logo abaixo, eu quero colocar uma outra regra, Hum. tá? Por parceiro de negócio. E aí aqui eu vou especificar que se o parceiro de negócio for o grupo Machida, baseado no meu período válido, o meu venda adquirida de terceiros vai ser o 5.101. Opa! 001. Tá. Totalmente diferente, tá? Então aqui, mano,
Uma coisa que eu antes da gente seguir, né, pro próximo passo, a coisa que eu acabei esquecendo de pontuar para vocês, pessoal, é que aqui dentro da definição do imposto, nós temos as 3 colunas: código de compra, para em vendas e para despesas adicionais, tá? Certo. Apesar da gente ter utilizações que se aplicam em cenários diferentes, a gente pode ter uma que se usa em ambos os documentos. Então eu tenho que definir este imposto nas colunas que o documento vai ser, que a utilização vai ser aplicada, né, para o documento. Então aqui a gente vai colocar tanto no para este quanto para este, tá? A informação. E aqui dentro do parceiro de negócios, mesma coisa, a gente vai colocar aqui o nosso 5101 aqui, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês? Aqui dentro do imposto também, né, nós vamos colocar aqui como venda adquirida de terceiro no padrão o 5.922, só para destoar aí as nossas informações. Então, qual que é a regra aqui? Se eu coloquei um item que o meu cliente é do estado da Bahia e o NCM está de acordo com os dos itens que nós utilizamos, ele vai definir os impostos, né? De acordo com o NCM. Caso ele não encontre um NCM, uma combinação para a prioridade 1, ele vai então buscar a segunda prioridade. Certo. Olha só que interessante. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, agora e reafirmar aqui minha utilização, né? Ele vai carregar os impostos novamente. Ó, vou voltar aqui para a venda adquirida de terceiros. Olha só. O primeiro puxou o 5.102.003, o segundo 5.02005. Se nós colocarmos o item 3, ele vai puxar o 5.101.001. Por quê? Porque foi o que nós determinamos aqui, né, determinação de código de imposto, para o meu parceiro, né? Então tá aqui. E caso eu faça uma venda para um parceiro que não é este, então vou abrir aqui, ó, um novo parceiro de negócio, uma nova tela de vendas. Olha só. Vou colocar um outro código, tá? Nesse cara aqui, eu vou determinar que o código de estado é Bahia só para ele reproduzir os mesmos impostos, tá? E vou colocar aqui, ó, PA001, ele carregou o mesmo. PA002, ele carregou o mesmo. 5, PA003, ele vai carregar o padrão. Porque não é o meu cliente que está definido. Não levou em consideração a prioridade do parceiro de negócio. Baseado nisso, se eu vim aqui agora na determinação e inverter as chaves, olha só que interessante, eu vou inverter as chaves, tá? Se eu atualizar novamente aqui, ó, o meu imposto, ó, vou aplicar de novo, venda adquirida de terceiros. Veja que ele aplicou para todos 5101. o 5101. E no caso aqui, no próximo documento, opa, aqui, o que aconteceria nesse caso, mana? Nesse caso, bom, eu não vou ter a questão do parceiro de negócio, então ele vai aplicar a regra do NCM. Perfeito. Exatamente. É exatamente isso. Então, já ficou prático de entender que eu vou ter uma hierarquia de determinação, onde eu vou da mais detalhada para menos detalhada. Essa é a regra de forma geral, né? Eu vou para mais precisa para menos precisa, para garantir que eu consiga atribuir todas as informações corretamente, tá? Então, daí tem um trabalhinho, né, dentro do processo de implementação, que é fazer todas essas, que todas é as amarrações, efetivamente criar. porque é complexo, né, dependendo do tamanho da operação e a variedade de itens que a gente tem e comercializa, é um negócio, é uma parte bem trabalhosa do projeto. Exatamente. Na verdade, essa é, além da
primeira parte da determinação contábil, a determinação de código de imposto, ela tem um peso similar. Porém, são dois lados da moeda. Primeiro, se eu determino o imposto automaticamente, em alguma situação existe uma portaria ou um benefício fiscal que estabelece uma redução de ICM ou uma redução de base, ou realmente, às vezes, até uma isenção de imposto, e eu não previ isso na determinação, o sistema vai carregar o imposto e eu vou conseguir lançar o documento. Tá? Então, eu já tive os dois lados da moeda dentro do processo de implementação, onde o cliente prefere não ativar a determinação para que o usuário escolha o imposto adequadamente. Entendi. Isso também é uma opção, né? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, aqui eu estou fazendo uma nota com 2 itens, com 3 itens. E se eu tenho uma nota com 200 linhas, né? E pode ser uma coisa mista, porque quando você ativa a determinação, você tem para todos os itens você tem que especificar automático ou pode ficar misto? Então. Pode ficar. Por exemplo, se eu não colocar absolutamente nada aqui no padrão, veja, eu vou tirar aqui, ó, o padrão. Então, o que vai acontecer nesse cenário aqui? Tá? Ao alterar o meu modo, vou mudar aqui de novo, ó, e voltar para adquirida de terceiros. Ó. O item vai ficar sem imposto. Aí você tem que especificar. Ponto. Daí, no caso, no documento de venda, o imposto não é obrigatório. Mas na nota fiscal, sim. Então, aqui eu vou conseguir adicionar, na nota ele vai me questionar porque eu estou lançando o documento sem o código de imposto. Sim. Né? Só para a gente poder confirmar. Ó, vou dar o OK aqui. E faltou a data de entrega, né? Como que a gente faz isso? Eu nem sei se vai ter estoque também para todos os itens. Inclusive, teve um que já reclamou. Né? Mas vamos para cá. Copiar para a nota fiscal de saída. Vamos simular aqui a minha entrada. Ele vai dizer que esse item, justamente esse item, está faltando estoque. Estoque. Vai cair essa restrição. Vamos ver se tem estoque em algum lugar. Não tem, então não temos como usá-lo. Mas vamos pegar então este cara aqui, ó, que eu tenho certeza que vai ter um pouquinho de estoque. Olha lá. Então, veja, ele está sem imposto, certo? Certo. Vou clicar para visualizar o lançamento. Foi encontrada uma linha sem imposto. Ele vai pedir para especificar. Vai pedir para especificar. Acho que depende muito do cenário, né? Porque para deixar para o próprio usuário selecionar o imposto, tem o risco de selecionar o imposto errado, né? E fica na decisão do usuário. Então, tem que usar com bastante sabedoria. E em que cenários eu vou automatizar e qual itens que eu vou deixar manual e quem vai ser o responsável pela inserção dessa informação. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Bom, pessoal, isso foi um pouquinho aí do processo de determinação de código de imposto. Né? Esse é um tema que assusta muitas vezes, porque, né, juntando com o conteúdo anterior, que é a criação dos códigos, fórmulas e tal, né? Então, tem duas engenharias aqui nesse processo. A engenharia de criar os impostos, propriamente dito, e a outra é de combinar as regras para que eles sejam aplicados corretamente. Perfeito. Bom, gente, se ficou alguma dúvida nesse processo, a gente viu ali que são muitas ramificações, muitas condições para serem pensadas e especificadas, para aí sim a gente pôr a mão na massa e fazer toda a criação, toda essa manipulação de dados, né? Bom, coloca aí suas dúvidas, manda pra gente, a gente está olhando o tempo todo os comentários aí e a gente vai ter o prazer de responder, tá bom? Vamos aprender juntos. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.